A paz do Senhor para todos. Eu quero trazer uma reflexão para o seu coração nesse momento. Momento de turbulência, momento em que o povo está apavorado por causa do coronavírus. Eu quero trazer uma palavra para você. Jesus nos mandou a gente lembrar de uma pessoa. Jesus nos mandou a gente lembrar de uma pessoa. E eu gostaria de te perguntar, quem é essa pessoa que Jesus mandou a gente lembrar? Vou te dar uma dica, foi uma mulher que Jesus mandou a gente lembrar, para nós lembrarmos dela. E hoje eu quero trazer à sua memória, quem é essa pessoa que Jesus mandou a gente lembrar dela? No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 32, Jesus ele diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. E hoje eu quero fazer com que você venha lembrar da mulher de Ló. Por que Jesus mandou a gente lembrar da mulher de Ló? Não foi por causa da beleza dela, pois a Bíblia não fala a beleza da mulher de Ló, se ela era bonita, se não era. Não foi por causa do nome dela. Não foi por causa de uma grande obra que a mulher de Ló fez. Mas foi por causa da forma com que esta mulher morreu. Por isso Jesus mandou lembrar dela. Essa mulher virou uma estátua de sal, porque ela desobedeceu a ordem de Deus. Os anjos deram ordem para ela escapar da cidade que ela estava morando. Ló foi morar na cidade de Sodoma. Sodoma e Gomorra estavam condenados pelo juízo de Deus por causa do pecado, porque o pecado atrai o juízo de Deus. Mas ela, mesmo ouvindo as orientações dos anjos, ela desobedeceu e olhou para trás e virou uma estátua de sal. A estátua é justamente para a pessoa lembrar de alguém. Quando você vai numa praça, você vê uma estátua, um busto de Juscelino Kubitschek, Duque de Caxias, e aquilo ali está ali justamente para trazer à tua memória o que aquele homem fez de bom, que ficou na história e ficou registrado. E Jesus quer também que a gente lembre da mulher de Ló, lembre daquela estátua, aquela mulher que virou estátua, porque ela não deu ouvidos àquilo que Deus falou. Mas eu tenho certeza que nesse dia você vai dar ouvido a tudo que Deus irá falar com você através dessa live. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aí online, que estão aí assistindo. Peço que você venha compartilhar também para que outras pessoas sejam abençoadas através desse vídeo. Vamos lá, vamos à história da mulher de Ló para a gente entender por que Jesus mandou a gente lembrar dela. A Bíblia diz que Sodoma e Gomorra estavam condenados por causa do pecado. E Deus disse: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Eu vou enviar o meu juízo sobre Sodoma e Gomorra. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo que o coronavírus está assustando. Tem pessoas apavoradas por causa do coronavírus. Realmente é uma epidemia terrível. Tem matado muitas pessoas no mundo inteiro. O mundo inteiro está parado por conta dessa epidemia. Mas a Bíblia fala alguma coisa sobre essa epidemia? Fala. A Bíblia fala em Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7. Jesus fala de alguns sinais que iriam preceder a sua vinda. Isto é, quando nós olhássemos para esses sinais, nós poderíamos dizer: Jesus está voltando. E a epidemia está entre esses sinais: guerras, rumores de guerras. A Bíblia fala sobre fome e também sobre pestes, epidemias. E essa epidemia coronavírus é também um alerta de Deus, para que a gente venha ficar atento. Por isso que Jesus, ele disse em Mateus capítulo 4, versículo 8, ele fala o seguinte: olha, tudo isso são princípios de dores. Coronavírus é o quê? Princípio de dores. Coronavírus é Deus falando conosco através do sofrimento, falando com o homem através do sofrimento, para que ele olhe para cima, primeiro para que ele olhe para ele e veja quem ele é, um ser frágil, um ser que não tem capacidade de vencer um vírus desse. O homem é frágil, o homem veio do pó e vai voltar para o pó, mas ao mesmo tempo que ele olha para ele, vê a fragilidade dele, vê a fraqueza dele, ele também vai olhar para cima e vai ver um Deus que tudo pode. Tanto um Deus que pode livrar ele da doença ou da morte, quanto um Deus
que vai fazer muito mais que isso, vai livrar ele da condenação eterna. Porque o princípio de dores é peste, é princípio de dores. Se fala em princípio, significa que vem coisa pior aí. Ah, pastor, o senhor está falando isso para me assustar? Não estou falando isso para você poder entender que a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é real e não tem como escapar dela. Passa o céu, passa a terra, mas Deus fala assim, mas a minha palavra não há de passar. A palavra do governador pode cair por terra, a palavra do presidente pode cair por terra, a palavra de uma grande autoridade aí, seja lá em qual área, pode cair por terra, mas a palavra de Deus não cai por terra. E essa epidemia que nós estamos vendo aí é cumprimento da palavra de Deus, é princípio de dores. Princípio porque vem coisa pior aí. Quais são as coisas piores que vem aí? A grande tribulação. Você já viu falar na grande tribulação? A grande tribulação vai chover pedra de 50 quilos. Na grande tribulação, a Bíblia fala que as 7 taças da ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. Você acha que Deus está dormindo, que Deus está cochilando? Quando as pessoas estão praticando tudo quanto é tipo de pecado para irritar a Deus? Você viu esse carnaval aí, as pessoas zombam de Jesus, zombam de Deus, as pessoas vivem como se não existisse um Deus que está no controle de tudo. Uma pessoa vai e pega um garoto de 10 anos, estupra essa criança, mata. Você acha que Deus está dormindo diante de toda essa situação, quando os homens estão blasfemando de Deus? Você acha que Deus vai deixar barato a humanidade sendo corrompida cada dia pelo pecado? A criança entrando nas escolas e lá dentro das escolas eles prostituindo a mente das crianças para sensualizá-las, para colocar doutrinas diabólicas como ideologia de gênero na cabeça das crianças. Você acha que tudo isso vai ficar barato? Existe um juízo de Deus e a Bíblia fala que o dia da ira do Senhor virá, mas também o Senhor fala que Ele livrará os justos. Deus também fala que livrará aquele que estiver sob a cobertura do sangue do Cordeiro. E o que eu quero te dizer é que a mulher de Ló, ela morava numa cidade próspera. A Bíblia vai dizer lá em Lucas 17, quando Jesus fala assim como nos dias de Noé se casava, se dava-se em casamento, e veio o dilúvio, surpreendeu a todos, e somente 8 almas se salvaram, Noé e a sua família, assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. Na época de Noé também estava tudo tranquilo, comprando, casando, se dando em casamento, fazendo festa, balada, show, congresso, estava tudo normal. Quando de repente veio o dilúvio, mas Deus avisou que o dilúvio viria, só que o povo não deu ouvidos àquilo que Deus falou. Então ainda nos dias de hoje, muitos estão como Faraó. Deus está enviando as pragas, mas ele não consegue enxergar. Deus está enviando o juízo dele, Deus está enviando o alerta, dizendo que vem coisa pior, mas o homem se faz endurecido para com Deus, e esse vai sofrer o juízo de Deus, mas alguns vão escapar. Como você vai ver que Ló escapou da destruição, as filhas de Ló escaparam, Noé escapou. Por quê? Porque eles creram naquilo que Deus falou. A diferença vai ser quem crê naquilo que Deus está falando e quem não crê naquilo que Deus está falando. Então a Bíblia diz o seguinte, que Jesus falou assim, assim também como nos dias de Ló compravam, casavam, se davam em casamento, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Aí Jesus vai acrescentar mais, porque Ló estava vivendo em uma cidade próspera, em uma cidade de comércio, de compras, de venda, tudo indo muito bem financeiramente, mas espiritualmente estava mal. O que adianta você estar com o bolso cheio de dinheiro e o coronavírus te pegar, te levar para o cemitério? O que vai valer o dinheiro? Nada vai valer o dinheiro na hora da morte, nada vai valer o dinheiro na hora do arrebatamento, que Jesus levar a sua igreja. Dinheiro é bom, mas não é tudo. Ló, certamente, quando ele escolheu morar em Sodoma, ele pensou no lado profissional, ele pensou no lado financeiro, pensou em dinheiro, mas não pensou na família e também não pensou na sua vida espiritual. E talvez você esteja da mesma forma. Você só pensa em trabalho, você só pensa em dinheiro, você só pensa no seu lado profissional. A gente deve procurar nos aperfeiçoar na nossa profissão, a gente deve procurar fazer uma faculdade, estudar, mas isso não é tudo. Quantas pessoas estão mais preocupadas com o corpo físico do que com a alma? Quantas mulheres, elas passam 3, 4 horas num cabeleireiro, num salão de beleza, se aprontando, se arrumando, se embelezando? É pecado isso? Não. Mas o problema é gastar 5 horas se preocupando com a vaidade pessoal
e não gastar meia hora se preocupando com a sua beleza interior, com a sua alma, com o seu espírito. Não ter tempo para orar, não ter tempo para ler a Bíblia, não ter tempo para as coisas de Deus. Hoje, algumas igrejas decidiram, vamos fechar as portas das igrejas, dos templos. Outras igrejas decidiram, não, vamos continuar com menos pessoas, vamos continuar somente fazendo oração, atendendo as pessoas. Mas uma coisa eu vou te dizer, quantas pessoas estão me ouvindo agora é crente, nunca valorizou o privilégio de poder congregar, o privilégio de poder adorar, o privilégio de poder estar dentro da casa de Deus ouvindo a palavra do Senhor, nunca valorizou isso, sempre deixou Deus em segundo, em terceiro, em último plano. Quem sabe esse coronavírus é Deus te despertando para você ver o valor que existe de você estar na casa de Deus adorando a Ele, e você nunca valorizou isso. Aí o que vai acontecer? Em Gênesis capítulo 19, a Bíblia vai dizer o seguinte, que 2 anjos foram na casa de Ló, para livrar ele e a família dele, porque a destruição viria, o juízo de Deus viria. Os anjos foram até a casa de Ló, porque Abraão estava orando e Deus falou assim para Abraão, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. O pecado dessa cidade já chegou no limite da minha ira, eu vou manifestar minha ira, vou derramar fogo, enxofre, vou acabar com essas cidades. Mas quando Deus falou isso, Abraão começou a interceder, porque se preocupou com o sobrinho dele. Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor destrói, não. Se tiver 50, eu vou poupar. E se tiver só 30, também vou poupar. E se tiver 15... Aí Deus falou, calma Abraão, já sei, eu vou salvar o teu sobrinho Ló, que está lá. E Deus mandou 2 anjos na casa de Ló. E os anjos disseram para eles, sai rápido aí porque vem chumbo grosso. Deus vai fazer chover fogo, enxofre e vai acabar com Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que eles se demoravam a sair. E a Bíblia diz que os anjos pegaram pela mão a Ló, puxou para fora, voltou, pegou pela mão as filhas de Ló, voltou dentro da casa, pegou pela mão a esposa de Ló e tirou a família dele. Os genros tiveram Ló como um zombador, não acreditaram. Você pode não acreditar naquilo que eu estou pregando, mas o meu dever não é fazer você acreditar, o meu dever é pregar. Agora, crer ou não, fica a teu critério de você acreditar naquilo que Deus fala, acreditar na palavra de Deus, o juízo virá. Independente de você gostar ou não, independente de você acreditar ou não, a palavra de Deus ela é real, ela é verdadeira, Deus é soberano, Ele está sentado no trono, Ele tem um controle de tudo. Então os genros de Ló perderam a oportunidade, zombaram, não saíram, e Deus tirou, através dos anjos, tirou a mulher de Ló, tirou Ló e tirou as suas filhas, porque Deus iria destruir aquelas cidades. Aí o anjo deu uma ordenança, e disse para eles assim, isso está em Gênesis 19, 17, escapa-te por tua vida, não olhes para trás, não pare em toda a campina, corre lá para aquele monte, porque Deus vai destruir tudo aqui embaixo. Escapa-te por tua vida, não olhes para trás, não pares em toda a campina, corre para o monte, é lá naquele monte que você vai estar seguro, vocês vão estar seguros. E eles saíram. Só que a Bíblia diz o seguinte, que a mulher de Ló olhou para trás. O que o anjo tinha dito, não olhes para trás. Eu estou pregando para você que tem olhado para trás. Eu estou pregando para você que foi chamado para servir a Deus, mas está olhando para trás. Está olhando para as coisas do Egito. Está olhando para as panelas de carne, de pepino e de alho que tem lá no Egito. Quando o que Deus tem para você é maná que desce do céu. Olhou para trás, na hora que ela olhou para trás, virou estátua de sal. Imagina as filhas de Ló chorando e dizendo, mamãe ficou. Ele falou, corre, deixa sua mãe para lá. Ela olhou para trás porque quis. Eu quero te dizer que a salvação é individual. A Bíblia vai dizer, no 2 Pedro capítulo 2, versículos 7 e 8. A Bíblia diz, sabe o quê? A Bíblia fala que Ló era um homem justo e se afligia todos os dias porque via e ouvia as obras ímpias daqueles homens que habitavam naquela cidade. Então Ló, todos os dias ele ficava aflito, porque ele estava vivendo numa terra que estava contaminada pelo pecado. A prostituição tinha chegado em alto grau naquela cidade. É o mesmo que está acontecendo aí, onde lá dentro do museu
um homem pelado para as crianças passar a mão deles. A podridão já chegou às narinas de Deus de uma certa forma que Deus não vai aguentar esperar por muito tempo, não. E agora, Ló e as suas filhas correram para o monte. Não era para olhar para trás, não era para parar em toda a campina, era para correr para o monte. A mulher de Ló pereceu, mesmo sendo mulher de um homem justo. Sabe o que isso quer dizer? Que nós temos que ter a nossa particularidade com Deus. Nós temos que ter a nossa vida de comunhão com Deus. Sabe por quê? O teu pai não vai te salvar. Teu irmão pode ser um crente fantástico, mas ele não vai te salvar. A tua filha pode ser uma crente verdadeira, mas ela não vai te salvar. É cada um por si. Lembra das 10 virgens? 5 era louca e 5 era prudente. O que aconteceu? As loucas disseram assim, me dá do vosso azeite. O que as prudentes disseram? Não, vai comprar azeite. A gente não pode dar o nosso, porque senão vai acabar e nós vamos ficar de fora da festa de casamento. E o que aconteceu com as loucas? Foram comprar, mas não deu mais tempo. Então aproveita agora, porque a salvação é individual. O meu azeite não posso te dar, e nem ninguém pode te dar salvação. Só quem pode te dar salvação é Jesus. Então a palavra de Deus para você nessa hora é: escapa-te por tua vida, não olhes para trás, não pares em toda a campina e suba para o monte. O que significa o monte? O monte significa proximidade de Deus, está perto de Deus. O monte significa o céu, é para lá que você tem que caminhar, não pode olhar para trás. Não pode olhar para trás, é daqui para frente. Jesus fala que aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Você que já foi chamado por Deus, já foi batizado com o Espírito Santo, falava em língua estranha, pregava, evangelizava e parou. Parou por quê? Porque largou a rede. Porque parou de fazer a obra de Deus. Porque olhou para trás. Ah, porque o pastor fez isso. Ah, porque na igreja tem gente assim. Você quer ser salvo através do erro dos outros ou do seu acerto? No dia do juízo final, Deus não vai perguntar o que o teu pastor fez. No dia do juízo final, Deus não vai te perguntar quais os problemas que você encontrou dentro da igreja que você congregava. No dia do juízo final, Deus vai te perguntar o que você fez de Jesus chamado Cristo. Foi a palavra de Pilatos. O que farei de Jesus chamado Cristo? Eu vou me apegar a ele para ser salvo, ou eu vou cochilar, ou eu vou parar no meio da caminhada? Não pare em toda a campina, não pare. A palavra de você para você nessa hora é: não pare, não pare, corre para o monte, corre para o monte. Aqui em Governador Valadares, na cidade de Mariana, distrito de Bento Rodrigues, no final de 2015, sabe o que aconteceu? Um estouro, pá! O que foi? A barragem estourou. Quando a barragem estourou por volta de meio-dia, o povo gritou: corre, 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 corre. O povo saiu desesperado para o monte, porque a lama viria tomar todo mundo. E você já sabe a história. Morreu várias pessoas porque estavam desapercebidos, porque não prestaram atenção naquilo que estava acontecendo. A barragem já estava por ruir, mas alguns conseguiram chegar no monte e ficaram salvos. E a mesma coisa, a Bíblia está dizendo que os sinais viriam. Está aí o coronavírus, está aí as pessoas apavoradas e até crente cheio de medo. Por quê? Porque não está na posição. Conserta a tua vida que tu não vai ter medo. Porque Paulo fala assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O crente não precisa ter medo de coronavírus. Ele vai, logicamente, que ele vai tomar as medidas necessárias. Ele não vai sair daí abraçando todo mundo que está com coronavírus, abraçando, beijando. Ele não vai fazer isso, não vai tentar a Deus, mas também não vai ter medo. Se precisar de socorrer alguém que está endemoniado, ele vai entrar. Se precisar de orar por alguém que está doente, desesperado, ele tem que estar pronto. Foi para isso que a igreja foi chamada. A igreja primitiva não temia a morte. A igreja primitiva enfrentava os perigos. Lógico, nós temos que ter prudência, temos que ter sabedoria, mas não podemos ser covarde. Não podemos ser covarde. Agora é hora de tu pregar o evangelho. As pessoas, a grande maioria da população está em casa. É orientação, né? É orientação das autoridades, ficar em casa e tal. Mas está fazendo o que em casa? Está aproveitando o seu tempo? Está orando mais? Está lendo mais a Bíblia? Está cultuando a Deus? Porque pode cultuar a Deus em casa também. Paulo e Silas cultuaram a Deus dentro da cadeia. Isso é não parar em toda a campina. Aproveita para se encher do Espírito Santo. Não diz aí que o vírus ele não suporta o calor?
Esse vírus não vence o calor? Então recebe fogo de Deus aí na tua vida. Recebe graça, recebe força, recebe poder de Deus e você vai vencer. Se Deus tem um projeto na tua vida, tu não vai morrer agora. Eu acredito que o justo não morre fora do tempo. Eu acredito nisso. Eu já passei pelo vale da sombra da morte várias vezes. De passar por assalto e eu falar assim, não vou dar esse dinheiro a esse bandido. E eu quero ver se tem um anjo aqui na minha frente. Isso foi antes de eu vir para Valadares, há 20 anos atrás. Eu estava no sacolão, os bandidos desceram no sacolão, armado, e renderam o meu sócio, rendeu um cliente, um freguês que estava lá, e a mim, e eu fui pregando para eles, e ele mandou ir lá para trás, e eu falei, não vou lá para trás, Senhor, porque tem um anjo na minha frente, eu creio, e se o Senhor tem um projeto comigo lá em Valadares, eu não morro nessa, e eu acredito que esse anjo está aqui. E foi aquele negócio, o cara falou assim, tu é polícia? Porque o bandido viu que eu não estava obedecendo ele. E ele foi, me revistou, eu estava com R$ 1.360 na minha carteira, naquela época, era todo o dinheiro que eu ia trazer para Valadares. E eu ali falando com Deus, falando assim, eu não vou dar esse dinheiro para bandido. Eu tenho certeza que o teu anjo está na minha frente. E o Senhor me falou que tem uma obra comigo em Minas Gerais, e se o Senhor tem, eu não vou morrer, porque defunto não faz obra. Sabe o que aconteceu? Aquele bandido pegou o revólver, colocou na minha testa e, para a glória de Deus, eu não tive um pingo de medo. Não porque eu sou melhor do que você, ou porque eu sou valentão, ou porque eu sou corajoso, mas porque o Espírito Santo estava na minha vida. A Bíblia fala que quando Estevão foi apedrejado, Atos 7,55, estando ele cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu e viu o trono de Deus e Jesus de pé à sua direita. Ele teve medo? Ele correu? Ele continuou pregando. O rosto dele brilhava. Ele morreu apedrejado, mas foi recebido como herói no céu. Está com medo de quê? Qual o Deus que você serve? Você não vai tentar Deus, mas também você não vai ficar cheio de medo, porque Deus é maior. Então Deus falou, escapa-te por tua vida. A mulher de Ló pereceu, perdeu a oportunidade que não podia perder. Não perca a oportunidade que Deus está te dando. Que aproveitar essa situação toda para se achegar a Deus, para ir para o monte. O monte que eu falo é a proximidade de Deus. O monte que eu falo é para se achegar a Deus. O monte que eu falo é buscar a face de Deus. É buscar a face de Deus. 2 Crônica, capítulo 7, versículo 12. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Salomão e disse assim, ó, quando eu enviar a peste, isso aí é a peste, quando eu enviar a fome, quando eu enviar os problemas, e o meu povo que se chama pelo meu nome, ó, o meu povo, Deus está falando com você, que é servo de Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, ó, não esquece dessa parte, se converter dos seus maus caminhos, é o que nós estamos precisando, é o que a igreja está precisando. Nós estamos vivendo um tempo de relaxamento espiritual, o povo não tem compromisso com Deus, o povo não serve a Deus como servia antes, então agora, quem sabe, o povo vai despertar, você que estava desviado dentro da igreja, você vai passar a ser crente de verdade, se converter dos seus maus caminhos. Deus promete, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei essa terra. É a igreja que vai fazer a diferença nessa hora, mas uma igreja atuante, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que acredita na palavra, uma igreja que prega o evangelho, porque as redes sociais estão aí, não para você fazer o seu show particular, mas para tu pregar a verdade. Você que é pastor, que tem o Facebook, que tem o WhatsApp, Instagram, não sei nem falar o nome direito disso. Aproveita as redes sociais para pregar o evangelho, não para fazer propaganda da sua igreja, não para dizer que tu é o cara, que tu não é nada, tu é pó também. Se o coronavírus te pegar, tu vai para o cemitério. Então aproveite para pregar o evangelho, para falar a verdade. Desperta a tua família, desperta o teu povo, desperta as pessoas que são teus amigos e fala para ele, ó, Jesus está voltando, a grande tribulação virá aí, a grande tribulação, as 7 taças da ira de Deus. A Bíblia fala que um anjo vai descer lá no poço do abismo, vai soltar um grupo de demônios que tem lá, que nunca veio nessa terra, e eles vão sair do poço do abismo, e a picada deles será 1000 vezes pior do que de escorpião. O barulho desses demônios, insetos, serão como o barulho de um motor de carro, e o povo da terra vai estar atormentado, e vai olhar para cima, vai se lembrar de Deus, porque na hora do aperto se lembra de Deus. A Bíblia fala que numa festa as pessoas se esquecem de Deus,
mas no enterro todo mundo se lembra dele, porque vê qual é o seu final. Aí eles vão clamar a Deus e falar: Senhor, eu quero morrer. Deus fala: não tem morte. 6 meses ninguém morre na terra, vão ser atormentados. A Bíblia fala que os grandes e poderosos, esse que bate no peito e fala: eu sou ateu, não acredito em Deus, esse que bate no peito aí e diz que é o cara, que o Deus, que o dinheiro dele, o dinheiro dele é o Deus dele, esses aí, a Bíblia fala que os grandes e poderosos, aos olhos humanos, tá? Porque aos olhos de Deus não tem grande e poderoso. O grande e poderoso é Ele, é o que tem um comando de tudo, tem a chave do céu, do inferno, tem a chave de tudo. Esse aí, esse poderoso, eles vão clamar ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que eles vão entrar nas cavernas e vão falar assim: monte, cai sobre nós para nos livrar da ira desse Deus Cordeiro. Deus vai derramar a ira dele sobre essa terra. Deus derramou sobre Sodoma e Gomorra. Deus derramou na época de Noé, destruindo essa humanidade. Sabe por quê? Porque Deus detesta o pecado. Então, sabe o que aconteceu? Ló e as suas filhas foram para o monte. E lá do monte eles viram a destruição. Imagina os gritos dentro de Sodoma e Gomorra, as crianças gritando, as pessoas gritando, a cidade sendo consumida pelo fogo, por enxofre, por causa do pecado da humanidade daquela época. Mas lá em cima do monte, sabe quem estava? Ló e as suas filhas, que escaparam da destruição. Sabe qual é a palavra de Deus para você nessa hora? Escapa-te por tua vida. Não olhes para trás, não pare em toda a campina, vai para o monte, vai para perto de Deus, vai buscar a Deus. Tiago 4,8, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Entra debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, só Ele pode te proteger nessa hora. Salva a tua alma, porque o coronavírus pode te levar até a sepultura e daí mais ele não pode fazer mais nada. Mas o vírus do pecado, ele pode te levar para o inferno. Mas eu tenho um remédio, a vacina para o coronavírus ainda não saiu, mas o remédio para o pecado já existe. O remédio do pecado, ele foi fabricado há 2000 e poucos anos atrás, lá na cruz do Calvário. É o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é aquele que te purifica de todo o pecado. Então, nesta hora, entrega a sua vida para Jesus, creia na palavra de Deus, passa a servir a Deus, para que você esteja também sendo livre da condenação, sendo livre do juízo de Deus, porque o juízo de Deus ele não vem para a igreja, não. O juízo de Deus ele vem para o mundo ímpio. Aqui, ó, em 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 7, diz assim, ó: mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra se reserva como tesouro, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. A Bíblia vai dizer aqui que os elementos dos céus desfarão, Deus vai destruir essa terra, mas Ele também tem uma palavra de esperança para aqueles que creem nele. No versículo 13 do capítulo 3 de 2 Pedro, ele diz assim: mas nós esperamos um novo céu e a nova terra em que habita a justiça. Então Jesus está dizendo que essa terra vai ser destruída, Jesus está dizendo que o juízo dele vai vir, a grande tribulação vai vir, mas antes da grande tribulação vir, ele vai tirar daqui um povo. Ele vai tirar um povo daqui. Antes dele destruir o mundo, ele tirou Noé e a sua família. Antes dele destruir Sodoma e Gomorra, ele tirou Ló e a sua família. A mulher olhou para trás, perdeu a bênção. Antes de Deus destruir essa terra, ele vai tirar uma noiva que ele tem aqui. Sabe quem é a noiva dele? É a igreja. Ele vai levar a igreja. A igreja está passando pelo princípio de dores, mas ela não vai passar pela grande tribulação. Eles vão ser levados. Isso é bíblico. 1 Tessalonicenses 1,10 fala que o Senhor nos livrará da ira futura. A ira de Deus não é para mim. A ira de Deus é para quem não quer dar ouvidos à palavra de Deus. A ira de Deus é para a mulher de Ló. A ira de Deus é para os genros de Ló, que zombam da palavra de Deus. A ira de Deus é para quem não dá crédito à palavra. Essa mulher de Ló aqui, ela teve experiência com Deus. Os anjos foram na casa dela. Deus falou com ela e mesmo assim ela pereceu. E assim também muitos estão na casa de Deus, estão ouvindo a palavra. Muitos, Deus está falando com ele, tem experiência com Deus, mas vai ficar aí para a grande tribulação. Eu não quero ficar na grande tribulação. Na hora que o pau estiver quebrando, Deus estiver derramando as taças do juízo dele, eu quero estar lá no monte, eu quero estar lá no céu, eu quero estar lá na presença de Deus, glorificando Ele e agradecendo Ele pelo livramento. Recebe essa palavra aí. Deus abençoe vocês aí, fica na paz de Deus.